Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer então a segunda parte do meu vídeo de leituras do mês de abril. Caso vocês ainda não tenham visto, eu já falei sobre esses 5 livros aqui em um vídeo que eu gravei lá para metade do mês, mais ou menos. Eu li então já o A Matemática é Política, da Chiara Valeri, uma espécie de ensaio sobre números e matemática e dados no mundo de hoje, bem interessante. Eu já li também o Kentucky, da Samantha Schweblin, uma escritora argentina fazendo uma coisa meio Black Mirror, de uma sociedade que tem ali uma nova tecnologia, uns bichinhos que permitem interações entre pessoas de diferentes lugares. Também um livro legal. Eu li um que é um favorito, admito, que é O Amigo, da Sigrid Nunes. É um livro muito bonito sobre luto, sobre literatura, sobre esses processos todos da vida. Li o Escrever, da Marguerite Duras, também um livro de não ficção, são ensaios dela sobre a escrita, sobre a ficção e por aí vai. Gostei muito de um dos textos particularmente, que é o Aviador Inglês. Deixa eu só conferir o nome dele certinho. A Morte do Jovem Aviador Inglês. E, enfim, eu acho que é um livro que fala muito sobre a Marguerite Duras e o jeito que ela vê escrita. Então, também tá lá no vídeo. E o último livro que eu falei já lá no vídeo é a autobiografia da Alice Betoklas, da Gertrude Stein, um clássico. Um livro que brinca um pouco com a noção de gênero literário e bagunça um pouco a nossa relação com a questão da biografia e da autobiografia. Então, outro livro que eu gostei bastante de ter lido esse mês. Além desses vídeos que eu já falei lá, tem um outro vídeo para outras leituras que eu fiz nesse mês, que são esses 3 livros aqui. A gente tem Orlando, da Virginia Woolf, e 2 livros que meio que se relacionam com ele, que é o Retrato de um Casamento, do Nigel Nicholson, e As Cartas entre a Virginia Woolf e a Vita Sackville. Esses 2 livros puxam um pouco para os aspectos biográficos que estão por trás da ficção, que é Orlando. Foi uma leitura muito gostosa, eu tenho me surpreendido bastante com a Virginia Woolf esse ano, e então caso alguém queira saber mais sobre isso aqui, recomendo bastante o vídeo, foi um vídeo que eu gostei bastante de ter gravado. Dito tudo isso, então, essas foram as leituras que eu já fiz e já falei aqui no canal. Nós vamos para estes outros 5 livros aqui. Não sei o que aconteceu no mês de abril, gente. Gisele Leitora bateu aqui em casa e foi isso. Já adianto que maio não está sendo assim. Esse pique não se manteve tanto quanto eu gostaria. Mas enfim, vamos lá então para essas leituras da segunda parte de abril. Começando com os coadjuvantes da Clara Drummond. O pessoal da Companhia das Letras que me mandou esse livro. É um livro curtinho, tem umas, acho que 105 páginas, 106 páginas. E é o 3º livro da Clara Drummond, que é uma escritora do Rio de Janeiro. Eu já li o primeiro livro dela, que é o A Festa é Minha e Eu Choro Se Eu Quiser. Estou reencontrando a obra da escritora, então, depois de alguns anos já. Esse livro é escrito em primeira pessoa e ele funciona como uma espécie de desabafo ou de confissão da Vivian. A Vivian é uma moça de seus 30 e poucos anos que trabalha ali no mundo da arte como curadora e pertence a essa classe média mais alta que sente muito essa necessidade de provar seu espaço, provar seu valor, mostrar que pode, enfim. E ela vai fazer aqui um relato que tem um pouco a ver com esse conflito de classe, dessa classe meio esquisita que a gente tem aqui no Brasil, de tentar mostrar esse poder aquisitivo e de tentar alcançar esses espaços, mas que ao mesmo tempo se ferra um monte, nem sempre tem a grana para bancar esse estilo de vida. E, enfim, ele é um livro que tenta então abordar esse mundinho dessas significações meio vazias, essas significações que só existem para um grupo muito específico, que são extremamente problemáticas, para os indivíduos envolvidos, inclusive, e por aí vai. A gente então tem, com esse relato em primeira pessoa, é claro que a gente tem um ponto de vista bastante aprofundado da personagem. Eu achei uma experiência literária interessante, mas para mim ficou faltando um pouco no livro, e eu digo isso porque
Em geral eu gosto de livros que não tem muito enredo, né, que puxam mais pra introspecção e tal, eu não tenho um problema com isso, mas nesse livro pra mim ficou faltando aquele tá e daí. Pra mim a Clara conseguiu criar uma personagem bastante interessante, chatíssima, por favor, mas interessante no sentido de ela traz todas essas contradições e essas complexidades, ela é uma personagem bem construída. Só que parece que a Clara não colocou essa personagem muito em nenhuma situação, assim. Eu gostaria de ter visto ou uma crise psicológica maior, ou de ter visto ela interagindo numa situação de enredo mais interessante. Enfim, eu gostaria de ter visto, de ter lido essa personagem em desenvolvimento, enquanto a gente tem só esse desabafo e esse relato, que pra mim mostram a capacidade da Clara de construir a personagem, mas não de conduzir ela pra algum lugar depois dessa construção, que pra mim é uma pena, porque eu acho que senão seria um livro com potencial muito interessante de criticar e comentar esse tipo de classe, esse tipo de situação, e eu acho que ela não foi tão fundo quanto ela poderia ter ido. Enfim, eu não desgosto do que eu li até o final, inclusive, mas não, enfim, não me chamou muito a atenção, o que é uma pena. Depois disso, então, eu pulei porque se tornou um dos meus favoritos do ano até agora, que é o Orwell's Roses, da Rebecca Solnit, publicado pela Granta. Então, As Rosas do Orwell. Esse livro não está traduzido ainda, mas eu imagino que seja provável que ele seja traduzido. Não tenho informações confirmadas, pessoal, mas no meu achismo, a Companhia das Letras tem publicado os livros recentes da Rebecca Solnit, então eu não vejo por que não eles publicariam, porque eles não publicariam esse. Mas enfim, se alguém já souber de alguma coisa, por favor, deixa ali nos comentários. A Rebecca Solnit, então, vai partir do fato de que o Orwell tinha um jardim de rosas para refletir sobre muitas coisas. Não é uma biografia sobre o Orwell, é um pouco um comentário, uma crítica sobre a obra do Orwell, mas é mais que isso. Eu acho que o livro nos permite outros espaços, outros pensamentos e outros lugares também, porque ela vai refletir um pouco mais sobre essa relação entre escrita e plantas, ela vai refletir um pouco mais sobre um aspecto crítico partindo disso, e crítico não só literário, mas um crítico social. Então ela vai abordar, por exemplo, o comunismo, a relação do George Orwell com a esquerda, né? Ele era um escritor e um pensador mais de esquerda, porém que não concordava e não acreditava como o comunismo estava sendo feito na União Soviética, por exemplo, e era muito crítico àquele regime. Vai pensar então como que as plantas funcionavam, como que se trabalhava com a imagem da planta lá. Vai pensar na imagem da rosa na literatura, o que isso tem, mas também vai visitar as plantações atuais de rosas e os maiores exportadores do mundo em termos de plantas, para também questionar como que essa imagem tão bonita da rosa, o diga como uma rosa, etc., tá vindo de um lugar em que os trabalhadores também têm baixa qualidade de vida, não recebem direito e tem todos os problemas ali ao redor dessas sociedades também. Então ela abrange muito o tema, né? Ela parte da coisa da rosa, assim como uma leve inspiração, mas ela nos leva para lugares muito inesperados. Ela vai falar sobre a formação do piche, do carvão, desculpa, ela vai falar sobre a formação do carvão e como o carvão foi explorado depois, porque a gente está pensando aqui que o carvão é material orgânico, florestas, plantas que passaram por inúmeros processos geológicos até chegarem no formato de carvão que vai ser explorado. Enfim, ela vai nos levar para caminhos tão improváveis, porém tão coerentes, e fazer um pensamento sobre a nossa sociedade em termos de exploração capitalista, meio ambiente, qualidade de vida, simbologias, literatura, amor, enfim. Então ela nos leva para tantos lugares. Esse livro aqui, pra mim, é o livro ideal, é o tipo de livro que eu mais gosto de ler, e foi assim maravilhoso, foi uma experiência
muito legal de ter lido, porque eu acho que ela faz uma coisa que eu admiro muito, que é ampliar o nosso pensamento, ampliar as nossas perspectivas. E, gente, eu recomendo muito este livro. E realmente espero que ele saia em breve. Bom, depois disso fui para uma releitura que é o Suíte em 4 Movimentos da Ellie Smith, que saiu pela Companhia das Letras com tradução do Caetano Galindo. Eu reli esse livro porque eu escrevi um texto para a revista Matilda. Ele não foi publicado ainda, mas eu vou deixar o link da revista ali embaixo, caso vocês queiram acompanhar e saber quando ele sair. Eu aviso também no meu Instagram quando o texto sair. Mas de qualquer forma é um livro que eu já falei aqui no canal, não vou entrar muito a fundo então nele hoje. Mas é a história, a partida do livro é quando um moço vai jantar na casa de pessoas e ele é convidado do conhecido dessas pessoas, então ele não conhecia elas ainda. E ele se tranca no quarto de visita e começa a ficar lá dentro. E a história não é muito sobre ele, ou o que está acontecendo nesse isolamento autoimposto dele, mas é muito sobre o que acontece ao redor, o que as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, vão entender dessa situação e vão ler dessa situação e vão reagir a essa situação. É um livro que eu gosto bastante, já tinha gostado bastante quando eu tinha lido da primeira vez, mas essa releitura foi muito legal, não só pela permanência do bom livro na minha vida, mas também porque eu acho que eu tô, assim, depois de já ter lido mais a Ellie Smith, depois desse daqui, eu acho que eu já tô ficando mais íntima do estilo dela e tô mais confortável com o estilo dela. Então, óbvio que a minha releitura teve um estranhamento bem menor do que a primeira vez, mas isso também foi bem-vindo, assim, porque foi um jeito de aproveitar mais ela sem ficar muito com essa preocupação de entender ou algo do tipo, que eu acho que é uma das experiências em ler Ellie Smith, assim. Gostei muito da releitura e fiquem de olho então pro texto também. Bom, depois disso indo pra uma leitura que não foi incrível, do tipo de livro que eu terminei porque é curtinho. Esse aqui é o The Mayor of Leipzig, da Rachel Kushner, o prefeito de Leipzig. Saiu por uma editora chamada Karma, a edição até é bem bonitinha, mas o livro, a letra é gigantesca e tal. Já tem algumas coisas da Rachel Kushner traduzidas aqui para o Brasil, mas esse aqui ainda não. Eu fiquei interessada, eu vi uma resenha do livro no YouTube, fiquei interessada e acabei pedindo, e olha que não foi assim tão imperdível. A gente tem uma protagonista em primeira pessoa que trabalha no mundo da arte, ela é artista e ela tá visitando a Alemanha para feiras e conversas e tal. E tem uma brincadeira legal, porque ela vai se referir à autora do livro, então tem um estilinho ali, uma tentativa de brincar ali um pouco com a noção de gênero, que é interessante, assim, esse ponto eu dou pra Rachel Kushner, no começo tava bem legal a leitura. Mas ela fica muito construindo uma expectativa para o que teria acontecido numa noite específica em Leipzig, e se referindo a esse Mayor of Leipzig constantemente. E a gente fica, como leitor, numa expectativa bastante grande pro que vai acontecer e qual vai ser a epifania dela, enfim, tanto do evento em si quanto do pós-evento, né, do que fica depois do evento. Quando o evento acontece, pra mim ele não tem força o suficiente. Eu não vou dizer exatamente o que acontece, eu acho que seria um spoiler um pouco... caso alguém queira ler o livro, né? E eu concordo que se a experiência não é impactante pra mim, ela pode ser impactante pra personagem, e eu acho que um livro bom me faria sentir o impacto na personagem, mesmo eu não tendo sentido o impacto pessoalmente. Mas nesse caso, a situação não teve impacto grande pra mim, não foi muito verossímil, inclusive a reação de uma personagem alemã, aquilo pra mim não me convenceu. E ao mesmo tempo em que eu acho que nem a personagem não me convenceu do quão impactante aquela experiência foi pra ela também. E é isso que me incomodou, assim, porque o livro nos constrói, nos leva a uma expectativa que pra mim foi frustrada e ficou aquele e daí, assim, no final. Então foi uma pena, porque o começo estava bem interessante, eu acho que também é um livro que tinha bastante potencial, assim, e pra mim não foi muito pra lugar nenhum. E minha última leitura, então, do mês de abril foi
Mundo Barbie, da Denise Duhamel, traduzido pela Júlia Reis, pela Emanuela Siqueira e pela Miriam Adelman. Saiu pela editora Jabuti. E é um livro que eu gostei bastante de ter lido. É um livro de poemas e a Denise Duhamel, uma escritora norte-americana, vai pegar a imagem da Barbie e vai escrever então esses poemas bastante irônicos, satíricos e críticos, que questionam um pouco a influência da boneca na nossa sociedade, a influência dela em questões de papéis de gênero e expectativas e por aí vai. E o que quer dizer a gente ter uma boneca nesse formato, adulta, etc., como brinquedo para meninas jovens e tal. Ele é um livro que vai questionar então a questão de gênero, vai questionar questão de país de origem, de migração, porque né, a gente vai ter esse questionamento de por que a Barbie normalmente é branca e loira, e essas Barbies alternativas que... o livro é da década de 90, então existiam menos ainda, né? E ele é um livro que vai levar assim, a Barbie vai estar em crise, vai pra terapia, a Barbie vai ser budista e vai passar por vários movimentos sociais e vai ter crises e vai ter relacionamentos e, enfim, o livro vai para muitos lugares diferentes, sempre nesse tom irônico e nesse tom questionador dessa imagem. Assim, é um livro que eu gostei bastante, eu acho que ela trata de críticas e temas que me interessam muito. Eu gostei muito da tradução, assim, ele é uma edição bilíngue, então a gente tem o português e o inglês, e eu gostei muito de acompanhar essa ideia, e eu queria ler para vocês então a Barbie literária. Quando Barbie lê a Metamorfose do Kafka, seu corpo inteiro dói. Ela se identifica com Gregor Samsa, o caixeiro tornado inseto, que tenta explicar a transformação à família, mas só consegue soltar os ruidinhos de inseto. Quantas vezes esse tipo de coisa aconteceu com ela? Gritinhos imperceptíveis de Barbie, risinhos silenciosos indicando cócegas apreciadas, choros de ajuda perdidos. Do outro quarto, ela ouve sem querer uma humana contando à sua amiga que as mulheres fazem pé de Barbie logo antes do orgasmo, apontando os dedos do pé descalço para a beirada da cama, mesmo que não estejam usando salto alto. Barbie imagina a cena, sem saber se é memória ou pura imaginação. É, e não é, ela, sobre as estrelas, num campo de grama molhada. Ela se parece com alguém que não conhece, uma menina gordinha, com espinhas e óculos grossos. Há uma mão dela, ou alheia, entre suas pernas, e consegue sentir o início de algo que nunca tinha sentido antes. No terror do próprio prazer, sussurra não a tudo, e acorda, imóvel, plástica, se parecendo totalmente com outra pessoa. Enfim, gente, eu recomendo muito. Vocês sabem que eu tenho as minhas limitações para falar de poesia, mas eu recomendo muito, gostei muito do livro e recomendo bastante mesmo. Bom, pessoal, então essas foram as leituras ali do finzinho de abril. Caso já tenham lido alguma dessas coisas, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!